Bom, então boa tarde, vamos reatar os nossos trabalhos, vamos proceder à audição da Comissão de Trabalhadores da Oitante. Estão connosco o Sr. Luís Duarte, que é coordenador da Comissão de Trabalhadores, ainda o Sr. Carlos Coelho, o Sr. Pedro Madeira, que estão aqui na mesa, e estão ainda também nesta sala o Sr. Jorge Almeida e o Sr. Marco Gomes. Vamos proceder como é hábito, portanto haverá uma intervenção inicial, após o que passaremos ao período de perguntas e respostas dos seus deputados. Faz favor, Sr. Luís Duarte, dou-lhe as boas-vindas a esta Comissão. Quero agradecer à Comissão de Trabalhadores da Oitante a colaboração que se disponibilizou para prestar a esta Comissão e dou-lhe a palavra então para a declaração inicial que quiser preferir. Faz favor. Muito obrigado. Apresentando os nossos cumprimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo que conduziu à venda e resolução do Banco Internacional do Funchal, BANIF, na pessoa de Vossa Excelência, Sr. Presidente, excelentíssimos senhores deputados, membros da Comunicação Social e demais presentes, a Comissão de Trabalhadores da Oitante, em representação dos trabalhadores do ex-BANIF que não foram transmitidos para o Banco Santander Tota no âmbito da resolução e venda, agradeço a oportunidade que nos foi concedida de expor publicamente e levar ao vosso conhecimento os graves problemas que afetam os trabalhadores da Oitante e suas famílias, lesados e prejudicados por este processo de venda e resolução de que todos foram vítimas. Efetuando um breve resumo, a Comissão de Trabalhadores da Oitante S.A. considera oportuno expor o seguinte. Relativamente aos fatores de enquadramento que consideramos mais relevantes, destacamos a decisão tomada pelo Banco de Portugal e o Ministério das Finanças em 20 de 12 de 2015, que se consubstanciou na venda, em menos de 24 horas, da atividade do BANIF ao Banco Santander Tota, na sequência da aplicação da medida de resolução decidida no dia anterior, em 19 de 12 de 2015. Ora, no que concerne ao despacho de resolução 19 de 12 de 2015, este não revela qualquer preocupação com os trabalhadores do BANIF, nem tampouco se refere, quanto ao seu destino, enquadramento e futuro, como se o BANIF não tivesse pessoas. Já na deliberação do Conselho de Administração do Banco de Portugal de 20 de dezembro de 2015, referente à venda de um conjunto de ativos e passivos da entidade que foi resolvida, no seu anexo 2, número 5, página 16, podemos ler que a posição contratual do BANIF nos contratos de trabalho de todos os trabalhadores que desenvolvem a atividade nos serviços centrais, que são os que em Portugal continental não desenvolvem atividade na rede de agências de retalho e empresarial corporate em Portugal continental e que, portanto, desenvolvem a sua atividade nos seguintes departamentos: Direção de Acompanhamento e Recuperação de Crédito, Direção de Assessoria Jurídica, Direção de Auditoria Interna, Direção de Compliance e Controlo, Direção de Crédito, Direção de Finanças e Planeamento, Direção Global de Risco, Direção de Marketing e Comunicação, Direção Operacional de Produtos, Direção de Recursos Humanos, Património e Performance, Direção de Tesouraria e Mercados, Direção de Transformação e Sistemas, Gabinete de Provedoria do Cliente, Banco Legacy Unit, Assessoria e Secretariado de Administração, transmite-se para o veículo de gestão de ativos. Nas declarações que se seguiram a estes atos, proferidas à comunicação social por parte dos excelentíssimos Sr. Primeiro-Ministro e Sr. Ministro das Finanças, foi comunicado ao país que quer os depositantes, quer os trabalhadores do BANIF mantinham os seus direitos intocados, entre as quais, por mais relevantes, passamos a citar. A opção foi tomada tendo em conta a proteção dos depositantes, a defesa dos postos de trabalho, a salvaguarda da economia, em particular das regiões autónomas, e a defesa da estabilidade do sistema financeiro. Esta foi a citação da declaração do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa. Outra citação. Os direitos laborais dos trabalhadores serão respeitados, sendo que parte dos trabalhadores passam para a alçada do Banco Santander Tota e outra parte fica no veículo de gestão de ativos. Citámos a declaração do Sr. Ministro das Finanças, Dr. Mário Centeno.
E assim nascia uma sociedade de veículo de gestão de ativos designada inicialmente por Navijet S.A. e depois por Oitante S.A. A Oitante S.A., que tem o Fundo de Resolução como único acionista, é um veículo de gestão de ativos que tem por objeto a administração dos direitos e obrigações que constituam ativos materiais e humanos do BANIF, Banco Internacional do Funchal S.A., que lhe forem transferidos participações financeiras, entre outras, a Companhia de Seguros Açoriano e o Banco BANIF de Investimento, imóveis não afetos à exploração, créditos não performantes e colaboradoras das direções centrais, em cada momento, por decisão do Banco de Portugal, tendo em vista as finalidades enunciadas no artigo 145c do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. De acordo com os estatutos, a Oitante, no exercício da sua atividade, deve obedecer a sãos e prudentes critérios de gestão que assegurem a manutenção de baixos níveis de risco e a maximização do seu valor. Entenda-se maximizar proveitos e minimizar custos, com vista a uma posterior alienação ou liquidação. No entanto, não se encontra estabelecido o paralelo entre o dinheiro público gasto e o retorno do mesmo, que, a ser um objetivo, só é alcançável com a adoção de um modelo de gestão de dinheiros públicos a longo prazo. Neste contexto, os trabalhadores das direções centrais que transitaram para a empresa Oitante ficaram a assegurar dois objetivos principais: gerir os ativos que o Banco Santander Tota não quis e garantir o sucesso da migração da atividade transmitida para o Banco Santander Tota. No que concerne à gestão dos ativos do ex-BANIF, a informação que nos tem chegado é a de que a Oitante tem sido objeto de uma enorme pressão por parte das instâncias comunitárias, em particular da DGCOM, via Fundo de Resolução e Banco de Portugal, no sentido da liquidação urgente dos mesmos, o que pode significar entregar estes ativos a qualquer preço, com consequentes perdas elevadas para o Estado e para os contribuintes. No que respeita à migração da atividade para o Banco Santander Tota, fruto do que foi imposto a estes trabalhadores, num contexto perverso, sem que se compreenda o racional, o Banco Santander Tota utiliza trabalhadores da Oitante, de que depende totalmente, sem que com eles queira ficar. São estes trabalhadores que garantem o apoio à migração e integração dos ativos que transitaram para o Banco Santander Tota, os que ficaram dentro do perímetro da venda ao BANIF Santander Tota e asseguram as operações e o apoio à rede comercial, garantindo assim o suporte aos clientes que transitaram para o Banco Santander Tota. Esta última tarefa é suportada em contrato de prestação de serviços estabelecido entre o Banco Santander Tota e a Oitante S.A. É com base neste contrato de prestação de serviços que os trabalhadores convivem com uma pressão constante por parte do Banco Santander Tota, que exige e ordena esforços para além do razoável, tendo em vista o cumprimento de prazos irrealistas, colocando a responsabilidade do sucesso da migração nestes trabalhadores, recorrendo à coação de que rescindem o contrato e deixam assim de assegurar as remunerações subjacentes, se não cumprirem com todas as suas orientações. Regressando ao aumento da segregação dos trabalhadores do ex-BANIF entre o Banco Santander Tota e a Oitante, da análise dos factos, desconhecem-se quais os critérios aplicados. Não conseguindo encontrar racional para a citada segregação, o que se verificou foram situações de tratamento diferenciado e discriminatório em relação da função desempenhada front office, rede comercial, e back office, direções centrais. E em razão da geografia,
direções centrais do continente transitaram para a Oitente, enquanto que as direções centrais das regiões autónomas transitaram para o Banco Santander Tota. Esta situação de tratamento discriminatório e diferenciado, arbitrário e meramente circunstancial, que atenta contra os direitos salvaguardados nos contratos de trabalho, conforme consagrado nos princípios da segurança e estabilidade laboral, e contra o presente e o futuro dos trabalhadores, prejudicou todos estes bancários e respectivas famílias que não foram integrados no Banco Santander Tota. Como afirmámos anteriormente sobre este tema, o Banco de Portugal nada refere no seu comunicado público de 20 de 12 de 2015 e também não se responsabiliza pela manutenção dos postos de trabalho e salvaguarda dos direitos dos trabalhadores do BANIF que transitaram para a Sociedade de Venda e Gestão de Ativos, Materiais e Humanos, Oitente SA. Não se compreende esta posição, na medida em que foi o Banco de Portugal que decidiu a resolução do BANIF SA. Foi o Banco de Portugal que criou a empresa veículo, designada primeiro para Navijet e depois para Oitente. Foi o Banco de Portugal que decidiu o critério de distribuição dos trabalhadores entre o Santander e a Oitente. Foi o Banco de Portugal que nomeou a administração da Oitente. É o Fundo de Resolução, a entidade do Banco de Portugal, o único acionista da Oitente. É o Banco de Portugal a única entidade que pode requerer a insolvência da Oitente. Não se compreende como a medida de resolução aplicada se sobrepõe aos contratos de trabalho assinados entre o BANIF e os seus colaboradores. Como também não se compreende como é possível aplicar a citada medida com tamanha leviandade e impunidade, sem que salvaguardem os direitos, interesses e postos de trabalho dos trabalhadores que deviam ser tratados como pessoas, como seres humanos e não como um passivo de uma empresa que pretenderam cessar. Quanto ao perímetro económico adquirido pelo Banco Santander Tota, foi definido na aquisição, assim como o respectivo vínculo laboral. Pelo que não está prevista qualquer integração no Banco Santander Tota dos colaboradores das direções centrais do continente do ex-BANIF. Apenas ficou acordada a sua utilização sem assumirem qualquer responsabilidade perante estes trabalhadores, até serem precisos, até deixarem de ser úteis. O recurso a estes trabalhadores, agora da Oitente, determinantes para o projeto de migração e integração dos ativos adquiridos, carteiras de depósitos e de créditos adquiridas, é suportado no contrato de prestação de serviços já referido, de contornos algo duvidosos por conflituar com o objeto social da empresa, Oitente SA, que não prevê a prestação de serviços bancários. Sem o apoio destes trabalhadores, o Banco Santander Tota não reunia condições para assegurar os serviços bancários aos clientes da rede comercial do ex-BANIF, nem tampouco os serviços mínimos a que se encontra obrigado por lei. Qualquer recrutamento eventual e esporádico é considerado pelo Banco Santander Tota como se de um qualquer e normal processo de recrutamento se tratasse. A isto acresce que não ficou acordado entre as partes qualquer compromisso que se pudesse traduzir de alguma forma em garantias para os trabalhadores, que o Banco Santander Tota ficasse obrigado a contratar exclusivamente dentro do quadro pessoal da Oitente, que utiliza a seu belo prazer e com vista a atingir os seus objetivos. Sempre tivesse necessidades de admitir pessoal. Reforça-se que a Oitente SA é uma sociedade de veículo de liquidação, o que significa que se extinguirá após a liquidação dos ativos materiais e humanos que tem sob gestão. A negociação dos trabalhadores terá sempre presente um conflito de interesses entre os agentes económicos envolvidos que pretendem minimizar custos ou maximizar proveitos, sem atender aos interesses das pessoas que trabalham na Oitente. E os trabalhadores que legitimamente pretendem assegurar os seus postos de trabalho e, por essa via, o sustento das suas famílias. Os trabalhadores, enquanto cidadãos e contribuintes, estão a ser extremamente prejudicados. As suas carreiras profissionais ficaram resolvidas por uma medida administrativa em 20 de 12 de 2015. Trata-se de mão de obra qualificada e especializada.
A integração na 80 SA significa a caricata situação de contratos de trabalho sem termo do ex-Banif se transformarem em contratos precários a termo, que decorrem da expectativa de vida curta da sociedade onde foram colocados, que é a empresa 80 a termo, entenda-se enquanto for útil no âmbito da gestão de ativos e do projeto de migração e integração junto do Banco Santander Tota ou, no limite, enquanto a sociedade 80 de venda e gestão de ativos materiais e humanos existir. Por esta última razão, não sabem até quando mantém o seu salário, mas prevêem que seja por um tempo muito limitado, que decorre da pressão que se percebe existir para acelerar a liquidação da 80 SA. Em processo de negociação para rescisão de contrato de trabalho, a 80 SA não consegue assegurar as normais condições de negociação a que o trabalhador teria direito se as mesmas tivessem ocorrido no contexto do Banif antes da resolução do mesmo, ou se tivesse transitado para o Banco Santander Tota e a negociação fosse efetuada no contexto desta instituição financeira. Mais um fator de discriminação a acrescentar a todos os outros, nomeadamente no que se refere à manutenção das condições dos créditos em curso, à manutenção dos serviços de saúde, SAMs, para os quais temos descontado durante toda a carreira, e outras a que têm direito no âmbito de contrato de trabalho que outorgaram com o Banif e que exigimos que sejam mantidas. Esta perda de direitos laborais é uma situação que se irá, presumivelmente, já verificar com o programa de rescisões a lançar a curto prazo. Entendemos que o Fundo de Resolução deve assegurar estes princípios básicos de igualdade de tratamento. Estes trabalhadores ficaram ainda pela negativa, com a sua imagem manchada pelo ónus da interrupção abrupta da atividade do banco onde prestavam serviço, que claramente não contribui para uma boa imagem e prejudica quem lá trabalhava, resultando inclusivamente numa quebra de confiança quanto à sua capacidade de solvência de compromissos, bem como ficaram com o seu currículo fragilizado pela resolução do Banif, que incorporou nas carreiras destas pessoas uma enorme carga negativa e que se traduz numa dificuldade acrescida em encontrar uma nova solução profissional que assegure o sustento familiar. Por conseguinte, os trabalhadores pretendem, relativamente ao futuro, a continuidade das suas carreiras e dos seus postos de trabalho que asseguram o sustento das suas famílias e o cumprimento das suas responsabilidades, bem como a continuidade da sua realização pessoal e profissional. Esta continuidade foi destruída pela medida administrativa de resolução comprometendo o seu futuro e contaminando a sociedade com agregados familiares mais fragilizados, em si mesmo contribuintes e consumidores da economia real, anteriormente produtivos enquanto trabalhavam no Banif e agora candidatos aos subsídios da Segurança Social. Face ao exposto e no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitamos a Vossas Excelências que não se esqueçam dos trabalhadores, enquanto lesados e prejudicados pela decisão de resolução e venda do Banif, decorrente de uma medida administrativa e não de um caso de polícia. Solução essa que pode passar pela integração dos trabalhadores da 80, ex-Banif, no Banco Santander Tota, em particular dos que asseguram a prestação de serviços a esta entidade, e pela integração em empresas financeiras do setor empresarial do Estado, à medida que se justifique ajustar as necessidades do quadro de pessoal da 80. Propomos ainda que se aproveite este quadro de pessoal, com uma média etária ainda jovem e altamente qualificada, para relançar o projeto que tem estado suspenso do Banco de Fomento,
ou criar um banco para gestão de ativos tóxicos e limpeza de balanços dos outros bancos em atividade, tornando-os rentáveis e, dessa forma, não existirem necessidades de redução de pessoal, bem como passarem a poder apoiar de facto a economia nacional, fazendo chegar o crédito às famílias e às empresas, sem que o capital disponível seja absorvido por imparidades. Outra solução que preconizamos pode passar por transformar a Oitante numa empresa financeira de servicing, de gestão de ativos e de gestão de outras valias bancárias que se possam traduzir na prestação de serviços a outras instituições financeiras. Não pretendemos desta forma um tratamento privilegiado, mas somente um tratamento adequado a um Estado de Direito democrático, sustentado pelos princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa, designadamente o da igualdade, o da não discriminação e da segurança no emprego. Em suma, defensores dos direitos, interesses e garantias de todos os trabalhadores bancários, onde se incluem os trabalhadores do ex-Banif, agora Oitante. Pretendem somente o direito ao trabalho, considerando que o mesmo nos dignifica enquanto seres humanos, conforme consagrado nas convenções internacionais. Apenas queremos trabalhar. Apenas queremos assegurar o sustento das nossas famílias. Em resumo, os trabalhadores da agora Oitante S.A., ex-trabalhadores do Banif S.A., primeiro, reivindicam que não seja violado o princípio da igualdade por tratamento diferenciado de situações iguais, violado o princípio da não discriminação por tratamento discriminatório entre trabalhadores, violado o princípio da segurança laboral pela não transmissão dos seus exatos termos das relações laborais substanciadas pelos contratos de trabalho transmitidos. Em segundo, e pelo contrário que seja, cumprido o disposto nos artigos 285 e seguintes do Código do Trabalho e da Diretiva número 2001/23/CE quanto à transmissão de estabelecimento comercial e, assumidas as responsabilidades sociais do Banco Santander Tota enquanto adquirente e parte interessada e do Banco de Portugal e Fundo de Resolução enquanto regulador e decisor na proteção dos direitos, interesses e garantias dos trabalhadores afetados pela resolução. Em terceiro, propomos como solução integração de uma parte dos trabalhadores da Oitante no Banco de Santander Tota. Integração dos restantes trabalhadores da Oitante em empresas financeiras, porque somos bancários, do setor empresarial do Estado. Iniciar a atividade do Banco de Fomento com este quadro de pessoal qualificado. Iniciar a atividade de um banco que assuma a gestão dos ativos tóxicos que se encontram nos balanços dos bancos do sistema financeiro português, permitindo dessa forma limpar o ativo das instituições financeiras, libertando dinheiro para a economia por via da concessão de crédito. Esta solução contribuiria para robustecer o sistema financeiro português, para a dinamização da economia nacional, para o crescimento do PIB e para minimizar as necessidades da redução de trabalhadores bancários. A alteração da situação temporal precária da empresa veículo de gestão de ativos e de gestão de outras atividades bancárias, no sentido de atribuir à mesma uma atividade que garanta a sua continuidade e o assegurar integral ou parcial após as anteriores integrações dos postos de trabalho, transformando este veículo específico para a resolução do Banif numa empresa de servicing. Finalmente, não queríamos deixar de demonstrar a nossa indignação pelo facto de um banco com fundos próprios superiores a 600 milhões de euros se ter transformado em uma perda potencial para o Estado superior a 3 mil milhões de euros e que mesmo assim, com tanto dinheiro envolvido, não se tenha assegurado o futuro de todos os trabalhadores, o que só evidencia a falta de sensibilidade social das entidades nacionais e europeias envolvidas. A situação criada demonstra
no nosso entender, uma completa falta de respeito para com o país, para com os contribuintes e para com os trabalhadores. Entendemos que quem esteve envolvido na resolução do BANIF, Governo, Banco de Portugal, DGCOM e BCE, tem responsabilidades acrescidas nos impactos negativos resultantes da decisão que tomaram e, nesse sentido, a obrigação de encontrarem uma solução digna para os mais de 400 trabalhadores que ficaram na Oitante. Assim, terminamos a nossa exposição com a seguinte interrogação: que futuro para estes trabalhadores? Obrigado. Muito obrigado. Esta intervenção será distribuída aos senhores deputados. Aliás, já foi distribuída em simultâneo. E, portanto, vamos passar ao período de perguntas e respostas. É a senhora deputada Mariana Mortágua, no BE, a iniciar. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Comissão de Trabalhadores. Eu penso que a vossa exposição foi muito clara e queria agradecer por isso. Na verdade, já esclareceu muitas das dúvidas que nós tínhamos, mas ainda assim há algumas questões que eu gostaria de clarificar. É um facto que a banca portuguesa está, de alguma forma, sobredimensionada. E isso aconteceu ao longo dos anos 90 e 2000 sem nenhum controle. E também é um facto que a banca tem sido, embora não muito visível, dos setores que sofreu dos processos de ajustamento mais violentos, com despedimentos, rescisões, de redução de efetivos, e esses processos foram tão mais violentos quanto, infelizmente, mais o Estado se envolveu neles, neste caso. Eu lembro que o caso da Parvalorem é dos casos mais tenebrosos que existe, de violação de direitos dos trabalhadores, com trabalhadores a ser transmitidos ou levados por um veículo sem nenhuma base legal, a serem alvo de terrorismo por parte da administração, ameaças de despedimentos coletivos, sobretudo aqueles que se organizaram e estavam em comissões de trabalhadores. E, portanto, nós temos aqui dois problemas para resolver. A primeira é como é que nós garantimos uma solução para os trabalhadores da banca, que tem um setor em ajustamento necessariamente, e a segunda é como é que nós garantimos que todos os direitos destes trabalhadores são respeitados em todos estes processos, sobretudo pelo Estado. Sobretudo pelo Estado. E a este respeito, a primeira pergunta que eu tinha a fazer era esta: é se na vossa experiência pessoal, ou dos associados, ou das experiências que nos possam aqui trazer no processo de transferência destes trabalhadores, no processo, se acham que há pressões para rescisão de contratos, se houve perda de regalias neste processo. E, portanto, para começar, queria perceber se entendem que os direitos mais básicos dos trabalhadores da Oitante estão a ser respeitados, ou se, pelo contrário, houve aqui claros atropelos aos direitos dos trabalhadores, e para já, independentemente depois do facto da Oitante ter uma vida limitada. Esse é um assunto que nós vamos ter que tratar também. Mas estou a falar já do processo, neste momento, da própria passagem dos trabalhadores de um lado para o outro, com as regalias que isso acarreta e das pressões para rescisão ou não que possam estar a acontecer. Obrigado pela questão. De facto, invariavelmente, tem-se verificado que quando existe intervenção no Estado, no setor da banca, é logo equacionado são logo equacionados programas de reestruturação. E quando falamos de reestruturação, estamos sempre a falar de reduzir custos. E essa redução de custos tem-se verificado principalmente à custa dos trabalhadores e da implementação de políticas de redução de pessoal. Portanto, logo, em primeira instância, são os trabalhadores os primeiros a serem sacrificados nesses processos. Como é que podíamos resolver? Tal como dissemos na nossa exposição, onde sugerimos
algumas formas de solução que podiam ser equacionadas. Aqui também as volto a referir. Parece-me que estamos sempre a falar de questões, eu não me refiro a casos de polícia, mas casos de intervenção por outros motivos, designadamente o caso concreto do Banif. Estamos sempre a falar de baixas rentabilidades, estamos a falar de elevadas imparidades que consomem capital e nós, naturalmente, que encaramos que todas estas situações devem ser atendidas com apoio público. Aliás, tem-se revelado menos oneroso apoiar os bancos nacionais do que resolver instituições financeiras que muitos anos demoram a construir, mas que conseguem se destruir de um dia para o outro. E nesse sentido, parecia-nos de facto uma boa opção a criação de um banco com vista a limpar balanços do sistema financeiro português, portanto as instituições financeiras, que podiam ser geridos por especialistas, dos quais já citou a Parvalor e, portanto, nós também já adquirimos essa experiência, aliás, com resultados comprovados, inclusivamente com a venda que já se conseguiu alcançar da Companhia de Seguros Açoriana e outras que estão em preparação, bem como da experiência adquirida na recuperação de crédito vencido. E, portanto, seria de facto uma instituição que não teria a pressão dos capitais, da imobilização de grandes volumes de capital para imparidades. A forma de o fazer, isso poderia ser discutida tecnicamente, não é aqui com certeza o fórum indicado para o fazer, mas que se traduziria claramente numa vantagem para a economia que libertaria, portanto, liquidez para a economia real, não retirava pressão de cima dos trabalhadores dos outros bancos em dificuldades, porque melhoraria rapidamente os seus rácios de capital, liquidez, e, portanto, poderiam tornar-se rentáveis e não ter necessidade de forçosamente baixar os custos por via da dispensa de trabalhadores. E, por outro lado, também, portanto, todos os excedentes de pessoas poderiam ser transferidos, integrados nesse novo banco, salvaguardando de facto os seus postos de trabalho e os seus direitos fundamentais, que claramente não têm sido salvaguardados nestes processos de reestruturação. E nós demos há pouco alguns exemplos, tais como não vemos assegurado o sistema de saúde SAMS, para o qual descontamos durante toda a nossa carreira contributiva e bancária, bem como também não vemos salvaguardados as taxas dos créditos, inclusivamente, e gostaria de destacar esta nota. Neste momento temos estes trabalhadores ficam numa posição tão fragilizada que, mesmo que quisessem recorrer a um novo crédito ou transferirem o crédito que têm, face ao risco que neste momento seria
conceder crédito a um trabalhador que trabalha numa empresa com fim à vista, naturalmente seria muito penalizado nas taxas por isso, e um analista de crédito mais esclarecido colocaria inclusivamente muitas questões se estas pessoas teriam capacidade de solver um compromisso futuro. Espero ter respondido à sua pergunta. Em particular, em questão às regalias, acho que ficou claro. No que diz respeito às rescisões, a pergunta é muito direta: se tem havido ou não pressão para haver trabalhadores a rescindir e se isso está a ser feito de forma persistente. E já agora perguntava-lhe, não só em relação ao Oitante, mas se tem conhecimento que isso possa estar a acontecer no Santander, ou seja, nos trabalhadores que passaram para o Santander. Sei que não é do seu conhecimento direto, mas aproveito para perguntar, uma vez que isso foi alvo de uma discussão aqui na semana passada. Relativamente às decisões, a Comissão de Trabalhadores tem tido a preocupação de se manter informada junto à administração e de questionar a administração, inclusivamente manifestando de facto a nossa preocupação com as pressões que normalmente estão associadas a estes processos. A informação que temos tido aponta para que a adesão será estritamente voluntária e, portanto, essa questão não se colocará de imediato. Portanto, quanto ao futuro, mantemos naturalmente esse tipo de receio. Relativamente ao Santander, não tenho de facto informação que me permita responder. Entrando na questão agora da Oitante e na sua longevidade, uma das coisas que se aprendeu, acho eu, é que a venda de ativos, quando é à pressa, corre mal. E corre mal, e acho que não há interesse nenhum, porque não há interesse em provocar despedimentos, não há interesse em tirar trabalho à Oitante e não há interesse em vender ativos desvalorizados. E, portanto, a minha pergunta aqui é, pegando naquilo que disseram na intervenção inicial, que estaria a haver, de alguma forma, pressão para uma venda apressada de ativos. Gostaria de saber, que pudesse explicar um bocadinho mais de onde é que vem essa pressão e, sobretudo, qual é a sua consequência prática. Se está ou não, ou se estamos ou não a assistir a uma venda de ativos apressada e, por isso, desvalorizada face àquilo que poderia acontecer no futuro, e qual é a vossa percepção sobre essas pressões? Relativamente a esse tema, tem constituído também uma grande preocupação da Comissão de Trabalhadores tentar evitar uma venda apressada destes ativos, que naturalmente destrói valor. Essa pressão, a informação que nos chegou sobre essa pressão foi-nos transmitida pela administração da Oitante, cuja origem estaria na DGCOM, que continuaria de facto muito interessada que este processo de resolução do BANIF fique resolvido definitivamente o mais depressa possível, e nesse sentido tudo deveria ser feito para que a empresa pudesse ser, portanto, dissolvida, liquidada, se quiser, o mais rapidamente possível. Nesse sentido, e com base nessa preocupação, a Comissão de Trabalhadores, inclusivamente, desenvolveu algumas iniciativas junto à administração, tentando apontar a falha que reconhecidamente estes processos de venda apressada e os riscos que correm na venda, por exemplo, por grosso, num lote único, a um único investidor, naturalmente que aí as propostas não serão tão vantajosas como se esses ativos forem devidamente geridos
e depois vendidos individualmente pelo seu justo valor. Portanto, até agora é o que eu consigo dizer sobre este tema. Nós, entretanto, temos solicitado à Administração elementos sobre todos os processos que tenham a ver com a venda de ativos. Até ao momento estamos a aguardar que nos sejam enviados. Não disponho mais informação para poder responder em rigor. E há outra questão aqui relevante que mencionaram também, e penso que devia ser claro, que é a existência de trabalhadores, no entanto, cujas funções são, na verdade, trabalhar para o Santander, única e exclusivamente, e sem os quais o Santander não poderia, pelo menos, gerir a parte, ou grande parte dos ativos e das funções e dos serviços que comprou ao Banif. Eu gostaria de saber quantos trabalhadores é que estão nesta situação. Se esta situação foi comunicada à Administração da Oitante, ao Fundo de Resolução, enfim, às autoridades competentes, e se houve alguma resposta relativamente a isto, e quando nos falaram de coação do Santander, a que é que se referiam especificamente no que diz respeito à ação do Santander quanto a estes trabalhadores e quanto ao papel da Oitante também nesta gestão de ativos. No fundo, a Oitante presta um serviço ao Santander. E era importante percebermos um bocadinho mais qual é esta relação. Na Oitante encontram-se cerca de 420 trabalhadores. Nem todos asseguram o processo de migração. Muito basicamente, diria que cerca de metade estarão afetos ao contrato de prestação de serviços com o Santander e outra metade estão afetos às outras funções, designadamente a atividade de gestão de ativos, e quando falamos de gestão de ativos estamos a falar, portanto, de gerir carteiras de crédito vencido e imóveis que ficaram dentro do perímetro. Para além disso, não esqueçamos que existem outras funções que continuam a ser asseguradas. Nomeadamente que a Oitante ficou no seu perímetro com um banco que é o Banif, Banco de Investimento, e todas as outras suas participadas, que não foi resolvido e que, portanto, está, eu diria que, a funcionar normalmente. Portanto, e nesse sentido, todas as suas funções, todas as suas funções críticas continuam a ser asseguradas como antes da resolução do Banif. Portanto, para já a distribuição dos trabalhadores é esta. Relativamente à coação que referimos, ela tem origem na pressão que, de facto, tem sido exercida sobre as pessoas que estão a assegurar o processo de migração da atividade para o Santander, e advém de planos com prazos muito ambiciosos, naturalmente que colocando a responsabilidade do lado do prestador de serviços, sabendo à partida que, de alguma forma, esse contrato de prestação de serviços tem sido importante para gerar liquidez na empresa, que por outra via teria que recorrer de facto à venda de imóveis ou outros ativos. Mas isso representa uma receita que todos os que lá estão a trabalhar, claro que não se querem sentir responsáveis pela quebra dessa fonte de receita. Para além disso,
outro tipo de pressão e de coação. São de facto situações que se vivem no dia a dia, nas reuniões, no diálogo entre os representantes do Santander e as pessoas da Oitante, e que de facto a Comissão de Trabalhadores reconhece que existem e condena naturalmente condena, não é? E já foi tomar alguma ação, ou seja, a Comissão de Trabalhadores pondera tomar alguma ação, alguma queixa relativamente à discriminação de trabalhadores com funções relevantes e com diferenças ou com grandes diferenças quanto à situação laboral e também a estas pressões? Há alguma ação que a Comissão de Trabalhadores pondere tomar? Todas as ações, de uma forma geral, portanto, e iniciativas que a Comissão de Trabalhadores pretende levar a cabo, são sempre tomadas em Assembleia Geral de Trabalhadores. Sendo que a via judicial também é uma das vias que equacionamos. No entanto, para já, ainda só é um tema que ainda está em análise. Ainda não constituímos advogado para nos representar judicialmente, mas o que temos feito tem sido, junto da administração, questionar e tentar aliviar essa pressão de alguma forma. Tentamos também falar com o Banco Santander e estamos a acompanhar. Obrigado, Sr. Deputado. Concluir? Para concluir. Não, eu penso que, para concluir, há só uma questão que eu gostava de fosse esclarecida, que é qual é a relação entre a Comissão de Trabalhadores e a administração da Oitante, e se acaba aí ou se vai até ao Fundo de Resolução ou até ao Banco de Portugal, e, portanto, se é uma relação de colaboração e de resposta ou, pelo contrário, é uma relação de não colaboração e de maior incapacidade. Já aconteceu no passado e por isso pergunto-se como é que tem sido essa relação, e acho que era a última resposta que tinha, e gostava ainda antes de acabar, de vos pedir desculpa porque eu vou ter que sair provavelmente antes da audição acabar, tenho um outro compromisso, mas independentemente disso ficará gravada a audição e, portanto, pedir desculpa se não puder ficar até ao fim, dando já a justificação. Obrigado. Pois, de facto, a Comissão de Trabalhadores, desde o início, que tem privilegiado a construção de pontes para o diálogo e a plataforma negocial. Temos, de facto, reunido frequentemente com a administração. Nesse sentido, as coisas têm corrido naturalmente e normalmente. Não nos têm dado todos os elementos que têm sido solicitados, como eu referi há pouco, ainda estamos a aguardar por alguma informação, mas não temos nada não temos nada a apontar nesse sentido, ou de facto o diálogo estar a ser difícil. Antes, pelo contrário, temos de facto conseguido encontrar ali uma plataforma de diálogo que tem sido útil para conseguirmos acompanhar os objetivos estratégicos da administração. Relativamente ao Fundo de Resolução e ao Banco de Portugal, tentámos e solicitámos uma reunião que, de facto, até hoje não nos foi concedida. Ainda estamos a aguardar. Muito obrigado. Vamos passar agora ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os Srs. representantes da Comissão de Trabalhadores da OITANT, agradecer a intervenção inicial que fizeram, os esclarecimentos que, entretanto, deram a perguntas da Sra. Deputada Mariana Mortágua e manifestar também a disponibilidade do Grupo Parlamentar do CDS. Esta é uma audição com características um pouco diferentes de outras que temos tido aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Importa não só para apurarmos factos sobre todo este processo, mas também para nos inteirarmos sobre aquilo que no processo tem a ver com a situação concreta dos trabalhadores que eram trabalhadores do Banif e, nos casos, integraram o Santander, noutros ficaram na OITANT e, portanto, as perguntas também têm um pouco esse duplo âmbito de saber, por um lado, matéria que é relevante para o nosso trabalho na Comissão Parlamentar de Inquérito e outro para acompanhamento atual e futuro do processo relativo aos trabalhadores. E eu começava por uma questão que teve a ver com o fim da resposta que foi dada agora na última pergunta e o bom relacionamento com a administração da OITANT, que é positivo, mas que infelizmente não é, do ponto de vista das respostas que aqui nos são dadas, coerente, porque houve vários factos sobre os quais aqui falou que o Presidente do Conselho de Administração da OITANT também aqui falou em sentido absolutamente oposto. E, portanto, para esta Comissão de Inquérito é relevante nós apurarmos onde é que, se existe efetivamente essa divergência e para depois apurarmos de que lado é que se encontra a razão. Isso tem a ver essencialmente com a questão da venda de ativos. Eu tive a oportunidade de citar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da OITANT, na sua audição, os estatutos da OITANT e, concretamente, o artigo que se refere à valorização dos ativos e à importância do tempo na valorização desses ativos. E o que me foi respondido pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração da OITANT é que os ativos seriam vendidos num momento em que pudessem ser avaliados ao seu justo valor e nunca apressadamente. E eu perguntei, mas é possível vender ativos em bloco? Aliás, aquilo que o Sr. referiu na intervenção inicial, ativos em bloco e assim necessariamente alguns dos que entram no bloco serem prejudicados em relação à possibilidade de serem vendidos separadamente e assim valorizados por si. E o Presidente do Conselho de Administração da OITANT disse que isso não estava a acontecer, não tinha acontecido e que não iria acontecer. E, portanto, há da parte da administração da OITANT aqui respostas substancialmente diferentes daquela que era a informação que nós já tínhamos recebido antes da audição do Presidente do Conselho de Administração da OITANT e, portanto, a minha primeira pergunta é exatamente sobre isso. Estão ativos a ser vendidos? Em que condições é que estão a ser vendidos? Eles participam nos processos? Quais são as indicações que estão a ser dadas aos trabalhadores que têm diretamente a intervenção na avaliação, ia perguntar duas coisas, na avaliação e na venda de ativos que estão parqueados na OITANT? Muito obrigado, Sr. Deputado. Quando me referia ao bom relacionamento, referia-me à cordialidade. É um relacionamento cordial. Não quer dizer que estejamos de acordo. Os pontos de vista são divergentes. No entanto, era só para estabelecer um paralelismo com a falta total de diálogo com o Banco de Portugal. Relativamente ao tema em concreto da questão, se me permitisse, eu até gostaria de ler aqui o comunicado que fizemos interno, em que divulgámos o seguinte: a Comissão de Trabalhadores da OITANT, na próxima reunião agendada para 6 de maio, vai solicitar à Administração esclarecimentos detalhados sobre o seguinte negócio. Chegou ao conhecimento da Comissão de Trabalhadores a eventualidade de ter sido já efetuada ou pelo menos, se encontrar em fase de contratação, uma venda de ativos em bloco e a um único investidor para a alienação de cerca de 426 milhões de euros de créditos vencidos, unsecured NPLs e secured NPLs, pelo montante de cerca de 24 milhões de euros, ou seja, cerca de 5% do seu valor. A ser concretizado esse negócio com um haircut inerente de mais de 94%, violaria, conforme já referido em carta datada de 14 de março,
o estipulado no número 3 do artigo 3º dos Estatutos da 80 S.A. e os deveres fundamentais estipulados no artigo 64 do Código das Sociedades Comerciais, sendo um negócio ruinoso, altamente lesivo dos interesses da oitante, dos seus trabalhadores e dos contribuintes em centenas de milhões de euros. A Comissão de Trabalhadores condena e opõe-se a qualquer venda de ativos com descontos agressivos, até que seja encontrada uma solução de futuro para todos os trabalhadores da oitante, pelo que irá solicitar à administração da oitante a imediata suspensão desse negócio, sem necessidade de recurso a outros meios legais. E, de facto, assim fizemos. Dirigimos uma carta à administração. Até agora, tanto quanto é do nosso conhecimento, este negócio não terá avançado. De qualquer das formas, eu salientava aqui que o nosso enfoque e o nosso ênfase em todas as reuniões que temos com a administração é na defesa dos postos de trabalho e em se encontrar uma solução de futuro para todos os trabalhadores. Obrigado. Naturalmente, mas aí há uma limitação, desde logo, da própria sociedade ter uma limitação temporal. É uma sociedade que se extinguirá com a venda de todos os ativos e tem como objeto a venda desses ativos. Portanto, os incentivos da administração são naturalmente incentivos contrários aos incentivos dos trabalhadores que querem uma relação de trabalho duradoura e já lá vamos também, porque isso é relevante. Agora, o que acontece, eu pus a questão exatamente nesses termos, porque tinha conhecimento desse comunicado e, portanto, o Sr. Presidente do Conselho de Administração disse que nunca esteve para haver nenhum negócio desse género. Se pelo menos ficamos a saber que não terá havido, é melhor. Se teve para haver ou não, ficamos na dúvida, mas se não terá havido, será uma boa notícia, porque o nosso entendimento também é esse, que violaria os estatutos da própria sociedade e, portanto, não poderia ser concretizado. Indo ainda a uma questão, para depois entrarmos só nas questões laborais, a uma questão que tem a ver com a oitante. A oitante é detentora, ainda que não a possa utilizar, de uma licença bancária universal, que era do Banif Internacional, ou para onde é que foi essa licença universal? Essa licença... Não. A licença, portanto, a licença que fazia parte do grupo, aqui no mercado doméstico, era, como eu referi há pouco, a do Banco de Investimento. Essa é a licença bancária. Que é da oitante. Que é da oitante, que está na oitante, ficou no perímetro da oitante. Portanto, no perímetro da oitante ainda está uma licença bancária internacional universal. Ainda está uma licença bancária. Não é uma coisa pouco relevante. Não é nada irrelevante. Antes, pelo contrário. E, portanto, não é irrelevante, porque isto tem a ver com outra questão que também já aqui tive a oportunidade de colocar, com o Estatuto dos Trabalhadores. Porque os trabalhadores, a sociedade oitante não é uma sociedade, não é uma instituição financeira e, portanto, o Estatuto dos Trabalhadores enquanto bancários, e eu perguntei isso ao Presidente do Conselho de Administração da oitante, como é que se mantinha o Estatuto dos Trabalhadores, designadamente nos benefícios que têm, e, por exemplo, falou do SAMS, é um dos âmbitos em que naturalmente é relevante. Mantêm-se os descontos? Continuam a descontar para esse subsistema ou não continuam a descontar? Mantém-se tudo como anteriormente, continuamos a descontar para esse subsistema e, portanto, nada se alterou em termos de obrigações. Já agora, em termos de prestações também, presumo que não, não é? Em termos de prestações também não. Ótimo. Essa é uma matéria relevante, porque tem a ver com a questão da saúde. Eu queria fazer também uma pergunta sobre os fundos de pensões. Se sabem se podem confirmar que havia 2 fundos de pensões no Banif, um do antigo BCA, que migrou para o Banif com a integração do BCA no Banif, e o do Banif. Se sabem onde é que eles estão neste momento, quem é que os detém e se têm informação sobre a capitalização dos mesmos e a capacidade que os mesmos tenham de responder aos compromissos futuros de reforma dos trabalhadores da oitante e do Santander com origem no Banif.
Relativamente ao Fundo de Pensões, também naturalmente é uma das nossas preocupações e temos solicitado informação detalhada sobre a sua performance, naturalmente, e da forma como ficaram distribuídos. Eu não diria que são 2 fundos de pensões, mas sim 3 planos. Era o plano 1, 2 e 3. O 1, que era o plano das pessoas dos trabalhadores do BANIF, que atualmente até já estarão reformados, transitou para o Santander. Os outros 2 planos ainda se mantêm no perímetro, no universo da Oitante. Tem sido tema que nós temos questionado e que estamos a aguardar elementos para podermos, de facto, perceber melhor o que é que estão a pensar, a forma como estão a pensar gerir estes 2 planos que ficaram na Oitante. Naturalmente estamos preocupados. Muito obrigado. O Presidente... Já concluiu o seu tempo, mas queira concluir. É a última questão. O Presidente do Santander disse aqui que era a intenção do banco ficar com todos os fundos de pensões e capitalizá-los até se isso fosse necessário. A única pergunta que me restava a fazer, que é muito relevante, é se já tiveram algum diálogo com o Santander, uma vez que estas declarações são públicas, vinculam o Santander e, portanto, essa vinculação era não só para trabalhadores já reformados, mas para trabalhadores ainda no ativo que fossem abrangidos por qualquer dos fundos de pensões, se já houve diálogo sobre isso. Não, de facto, esse diálogo não existiu. Já tentámos por diversas vezes marcar uma reunião com a administração do Santander, isso nunca foi possível. Conseguimos falar uma única vez com a diretora de Recursos Humanos e, portanto, o tema do Fundo de Pensões não foi sequer discutido. Muito obrigado. Vamos passar agora ao PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da Oitante, manifestar a preocupação do PCP sobre a situação em que se encontram e a solidariedade também para com as dificuldades que têm vindo a atravessar e a instabilidade que todo este processo introduziu nas vossas vidas, não só do ponto de vista laboral, como também, certamente, do ponto de vista económico, social, familiar e até do ponto de vista do currículo e da vossa formação, como já foi aqui referido por vós. É uma situação que em nada se deve aos trabalhadores, ou pelo menos naquilo que a Comissão até agora apurou, em nada se deve aos trabalhadores, todavia são eles os primeiros, infelizmente como noutras situações, a sofrer a fatura dos desmandos, enfim, no caso dos grandes acionistas do grupo e depois, ainda por cima, de forma que até agrava politicamente o processo, de um acionista que era o próprio Estado e que não cuidou nem dos interesses do conjunto dos portugueses, nem dos interesses dos trabalhadores da instituição, que entretanto só não dirigia porque não queria, porque o capital era de facto público. E portanto esta situação responsabiliza particularmente aqueles que decidiram colocar 1.100 milhões de euros nossos à disposição de aventuras privadas e não cuidaram de proteger o interesse nem do investidor, que era o Estado, nem daqueles que trabalhavam e cumpriam as orientações traçadas pela instituição de crédito, que eram os trabalhadores do BANIF e que agora transitaram sem ser ouvidos, sem serem tidos nem achados, para uma instituição com a qual não assinaram absolutamente nada ao longo da sua vida e, portanto, de um dia para o outro alteraram-lhes a entidade patronal e as condições em que prestam o serviço e a perspectiva de futuro, destabilizaram-lhes as vidas sem que esses trabalhadores tenham tido qualquer oportunidade sequer de opinar sobre esse processo. Isto também demonstra que esta forma que é necessária de gestão da confiança no sistema financeiro e, portanto, não permite que estes assuntos sejam tratados na opinião pública às claras. Não se pode dizer que se vai resolver um banco antes de se resolver o banco, tem que ser isso só pode ser conhecido no próprio momento, mas isto demonstra bem que a forma como o sistema financeiro privado tem de ser
acompanhado pelas entidades públicas, nomeadamente o Banco de Portugal e o Governo, não é compatível com os direitos das pessoas, não é compatível com os direitos daqueles que lá meteram o dinheiro e que não sabiam nada do que se passava no banco, os portugueses em geral, e também não é compatível com os trabalhadores da instituição que de repente são confrontados com a sua extinção. Eu queria perguntar, em primeiro lugar, se os trabalhadores que estão a prestar serviço no âmbito da migração da atividade do Banif para o Santander respondem diretamente ao Santander ou se respondem a alguma hierarquia na Oitante. Esses trabalhadores respondem normalmente à sua hierarquia na Oitante, hierarquias essas que respondem diretamente ao Santander. O serviço é prestado ao Santander, isso nós já percebemos, aliás há um contrato de prestação de serviços entre a Oitante e o Santander, e o tempo desses trabalhadores é afeto única e exclusivamente a tarefas que correspondem à integração do negócio no Santander. Portanto, as 8 horas diárias, que muitas vezes serão mais, são integradas no Santander. Correto. Não há nenhuma justificação para que esses trabalhadores não estejam integrados na hierarquia do Santander ou no quadro de efetivos do Santander. Do ponto de vista legal, nada obstava a isso, não é? Nosso entendimento não, de facto são pessoas que trabalham para o Santander full time há mais de 3 meses, já lá vão 5, em absoluta exclusividade no processo de migração, do qual o Santander depende totalmente desses trabalhadores, senão nunca o conseguiria executar. Da parte do PCP, e isto não se aplica só à Oitante, evidentemente, mas a todos os negócios e atividades, quando não se trata de um acréscimo temporário da carga de trabalho de uma determinada empresa ou de um acréscimo extraordinário da produção ou das necessidades de trabalho, as pessoas devem estar integradas na entidade a quem estão a prestar o serviço e, portanto, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista legal, parece-nos que os trabalhadores da Oitante, pelo menos estes que estão a prestar um serviço diretamente ao Santander, deveriam estar integrados nos quadros do Santander e o Santander deveria assumir as responsabilidades no âmbito do direito do trabalho que daí decorrem. E isso mesmo será da parte do PCP, da nossa parte, isso terá consequências quer nas nossas conclusões, quer na nossa atividade parlamentar. Eu não tenho propriamente muito mais perguntas, até porque as que foram colocadas sobre as questões laborais já detalham muito qual é o contexto em que nos encontramos. Eu queria aproveitar, contudo, a presença dos trabalhadores para ir um pouco mais às questões também sobre o trabalho e a gestão dos ativos. E também já houve aqui questões colocadas sobre isso, o meu tempo é curto agora e eu gostava de lhe perguntar... O negócio que conseguiram, ou que pelo menos ainda não está concluído, da venda de um lote de ativos por 5%, 4 a 5% do seu valor, foi neste momento colocado de parte ou há riscos de se realizarem operações semelhantes? Têm conhecimento que esteja a ser colocado à venda algum ativo em condições semelhantes? Porque isso para esta Comissão tem todo o interesse, não só porque lesa manifestamente o interesse público, mas também porque demonstra o conjunto de esquemas que é possível utilizar para anular dívidas praticamente por um preço que é ridículo, no caso 4% a 5% do valor do ativo nos livros, o que significa que eu podia, salvo seja, eu tinha que ter uma relação muito próxima dos acionistas do Banif ou da sua administração, mas eu podia adquirir qualquer coisa que me custasse qualquer coisa que eu pudesse avaliar em 1 milhão de euros, pedia um empréstimo de 1 milhão de euros, não pagava esse empréstimo por ser um non-performing loan, integraria
a 80 juntamente com a garantia dada, e eu agora chegava lá e comprava essa dívida por 4% do seu valor com o dinheiro que tinha pedido emprestado, pagava a própria dívida. Portanto, isso não pode de todo acontecer, por dois motivos: pelos valores envolvidos e pela desvalorização e depreciação do valor, e por até motivos morais. Não podemos permitir nem que quem contraiu a dívida, nem ninguém em seu nome, como não temos a certeza que não tenha acontecido com coisas como, por exemplo, a Aero Global, nem ninguém em seu nome possa vir agora a adquirir dívidas por um valor ridículo quando comparado com o do empréstimo concedido. Eu compreendo totalmente o raciocínio, também me preocupa, exatamente da mesma forma que citou, mas a Comissão de Trabalhadores, relativamente a negócios da empresa, na medida em que esses negócios representem uma normal e saudável gestão, naturalmente. Portanto, eu diria que, relativamente a uma gestão saudável, a Comissão de Trabalhadores não se opõe à venda de ativos. O que a concretizar-se de facto esses haircuts tão significativos, poderemos não estar de facto na presença de uma dessas situações. No entanto, a Comissão de Trabalhadores, com essa preocupação, tem solicitado elementos desse processo à administração e que ainda não nos chegaram, pelo que não conseguimos responder com rigor. Ainda não é seguro que esse processo esteja cancelado? Não, de forma nenhuma. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora ao PSD. Dou a palavra, Sr. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. representantes da Comissão de Trabalhadores, Dr. Luís Duarte, Pedro Madeira, Carlos Coelho e restantes comitiva, que desculpem, não me recordo o nome. Já muita coisa foi aqui perguntada e realmente a vossa intervenção inicial foi altamente esclarecedora. Mas mesmo assim há alguns aspectos que eu gostaria de ver esclarecidos e vou tomar a pergunta final do deputado Miguel Tiago a propósito das vendas, porque gostava de saber se é verdade ou não que os ativos que foram rejeitados pelo Santander, a quando da compra em processo de resolução, podem ser agora ou não comprados com desconto pelo Santander? Eu diria que sim. Mas mais, sabem, a Comissão de Trabalhadores, que vem de acompanhar, porque são ativos que estão no 80, sabe se entre esses ativos há ativos que apenas têm valor ou interesse para o próprio Santander, que para qualquer outro eventual comprador não tem qualquer valor? Eu não tenho informação com esse nível de detalhe, admito que sim, pela proximidade e sinergias que podem de facto gerar com os ativos que para eles que lhes foram entregues. Também sabe se o Santander tem tido algum interesse na compra de ativos, se chegou à Comissão de Trabalhadores ou da vosso acompanhamento no 80, tem conhecimento? Temos ouvido comentários, mas não temos conhecimento em concreto. Apenas comentários. Passando agora, queria ir à situação propriamente dos trabalhadores. Já aqui muito foi explicado e ficou-nos claro que tem um contrato de prestação de serviços. Esse contrato de prestação de serviços aqui foi muito referido, mas a verdade é que nós não temos esse contrato. Será que era possível fazer chegar à Comissão o contrato de prestação de serviços que existe entre o 80 e os trabalhadores e o Santander? Será que era possível nos fazer chegar o contrato? Sim, sim, sim. Entre o 80 e o Santander Tota. Eu admito que sim. Nós temos um extrato desse contrato de prestação de serviços. No entanto, parecia-me-nos mais natural que essa solicitação fosse efetuada à administração, só por um motivo muito simples: é que todos os elementos que nos têm chegado têm tido a chancela de confidencialidade. Com certeza. Sr. Presidente, posso fazer um requerimento à mesa?
requeria que a Comissão diligenciasse no sentido de nos ser fornecido pelo Santander ou pela Oitante este contrato de prestação de serviços entre o Santander e a Oitante para efeitos de CPI, para vermos as condições e termos em que ele existe. Sr. Deputado, eu presumo que isso já foi solicitado. Já está cá? Eu acho que não enviei. Está cá? Então, peço desculpa. nós temos tantos documentos que é difícil processá-los, não é? Quero prosseguir, Sr. Deputado. Com certeza. Também pegando numa situação que eu acho que é muito importante aqui, que é os trabalhadores. Nós tivemos o nosso Primeiro-Ministro, quando a resolução, de facto, entre muitos meios de comunicação social, nomeadamente nas televisões, a fazer aquele discurso de garantia da posição dos trabalhadores, que aqui referiu até de uma maneira bastante aprofundada, nomeadamente dizendo a opção foi tomada tendo em conta a proteção dos depositantes, a defesa dos postos de trabalho, a salvaguarda da economia, em particular das regiões autónomas, e a defesa da estabilidade do sistema financeiro. Portanto, temos aqui a defesa dos postos de trabalho. No entanto, depois, quando temos aquela famosa deliberação do Banco de Portugal, que também nos leu, e portanto eu não vou estar a amassar a Comissão com ela, no anexo 2, número 5, na página 16, a verdade é que temos uma série de trabalhadores, apenas pelos departamentos onde estariam colocados, aparentemente, a passarem para a Oitante. Mas esta situação revela ou não uma contradição absoluta entre o que se diz e o que se escreve. Gostava que me respondesse a isso. Pois, de facto, e nós fizemos referência a isso precisamente por essa contradição estar bem presente. De facto, não se compreende como é que os postos de trabalho se encontram assegurados e, portanto, de facto, essa citação foi feita naquela altura, quando não encontramos nada formalizado relativamente a essa defesa de postos de trabalho e até hoje ainda ninguém nos conseguiu informar como é que isso se vai fazer. Desconhecemos todo o nosso futuro. Poder-se afirmar, se me permite, que uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se escreve. Neste caso concreto, temos um caso típico destes, é ou não é verdade? Diríamos que sim. Portanto, até hoje não viram qualquer preocupação com a situação dos trabalhadores que foram para a Oitante. Já agora, porque aqui referiram muito na vossa intervenção inicial que houve uma violação do princípio da igualdade. E com base nisso perguntar-lhe-ia se é ou não verdade que todos os trabalhadores afetos à região autónoma da Madeira ou dos Açores, e com afetos não quer dizer que prestavam apenas serviços ou exerciam a sua atividade na região autónoma, mas desde que tivessem algum vínculo ou ligação, ainda que fosse uma morada fiscal nas regiões autónomas, foram ou não todos para o Santander? Sim, foram todos para o Santander. Quer estivessem ou não numa destas direções e num destes departamentos a que se refere a deliberação do Banco de Portugal? Sim, foi completamente indiferente. Foram todos para Santander. Portanto, a simples morada valeu-lhes um lugar no Santander? Tanto quanto é do nosso conhecimento, sim. Já agora, também gostaria de saber, na parte dos trabalhadores cuja situação, pelos vistos, não foi minimamente tida em conta dos que passaram para a Oitante, se sabe se o Santander está a contratar trabalhadores para as antigas agências, que eram do Banif, para assegurar serviços do Banif fora da Oitante? Não está só a recorrer a pessoas da Oitante, sendo que não tem contratado, não tem vindo buscar ninguém ao nosso quadro pessoal. Está apenas naquela famosa prestação de serviços que aqui foi falada, que até seguram os serviços mínimos bancários. Correto. No entanto, minha pergunta será se estes trabalhadores que estão em prestação de serviços asseguram os serviços mínimos bancários. À sua falta, como é que o Santander vai prover estes lugares? Tem ideia? Eu tenho ideia que o Santander ainda não tem solução para isso. Se quebrasse este contrato de prestação de serviços, eles não conseguiriam assegurar sequer os serviços mínimos.
portanto, não estamos a falar de prestadores de serviços eventuais, estamos aqui a falar de trabalhadores fundamentais para o exercício da função bancária em termos de serviços mínimos. Exatamente, fundamentais e sem eles não tem solução. Gostava que explicasse isto para isto ficar bem claro, com algum detalhe. Portanto, é tão simples quanto isto. Na atividade dessas agências existe um back-office que depois tem que dar tratamento às transferências bancárias, a pedidos de cheques, a tudo quanto é a mais básica operação ou serviço bancário, de um pedido de um cartão multibanco. E são esses, de facto, os serviços mínimos. Não nos referimos a operações complexas, só o mais básico. E, nesse sentido, o Santander está totalmente dependente dos trabalhadores que estão na 80 a assegurar o contrato, bem como dos seus serviços informáticos. Já agora gostava de saber se, porque nos chegou à Comissão o conhecimento que haveria coação no sentido de despedir trabalhadores que pertenciam à Banif, mesmo, e que estão até no Santander, no sentido de retaliações, inclusive chegou-nos aqui à Comissão uma notícia segundo a qual se colocaria trabalhadores em funções que se sabia que eles não tinham a mínima preparação para ela, para passados uns dias lhes serem instaurados processos disciplinares ou lhes dizer ou te despedes, portanto, ou então tens um processo disciplinar. Tem conhecimento de situações deste género? O conhecimento que nós temos é que o Santander requalificou diversos trabalhadores que prestavam serviço em agências, portanto, requalificou-os para atividades nos serviços centrais, naturalmente que não são especialistas, portanto, não podiam ser, porque não foi aí que exerceram o seu passado profissional. Admitimos que de facto tudo isso esteja a acontecer. Detalhe sobre o tema em concreto não temos. Finalmente, gostaria de saber se tem pedido reuniões ou tem tido abertura por parte quer do Governo, quer do Santander, para vos ouvir, para ter em conta as vossas preocupações, porque acho que é importante também isto fica aqui nesta Comissão bem claro e que nos esclareça a todos se tem tido atenção, se vos tem recebido, se tem ouvido as vossas preocupações, no sentido também de se preservar estas famílias, estes postos de trabalho, manter estes currículos imaculados como eu acho que merecem, e com isto também vou terminar, porque realmente temos 400 trabalhadores nesta situação tão incerta, num governo que apregoa todos os dias, que se preocupa com trabalhadores, e quando parece que temos aqui a retórica e a prática que não coincidem. Muito obrigada. Muito obrigado pela questão. De facto, nós, desde o primeiro dia que tentámos pedir audiências a todos os ministérios, inclusivamente ao Sr. Primeiro-Ministro, até agora fomos ouvidos pelo Ministério das Finanças, não tendo sido possível ainda chegar ao diálogo com mais algum membro do Governo. Ansiamos por isso, naturalmente, que é sempre uma oportunidade que nós temos para expor toda esta situação delicada e de incerteza quanto ao futuro e, portanto, preocupação que temos com o sustento das nossas famílias, que, de facto, até agora só se concretizou numa reunião e até agora estamos a aguardar feedback, porque nessa reunião não ficou nada decidido em concreto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-vindos a esta comissão. Não posso deixar de, como introito, dizer-lhes que lamento estarmos nesta circunstância e que a nossa interação se proporcione num quadro em que os trabalhadores da OITANT estão naturalmente muito preocupados com a sua vida, não só profissional, mas como laboral. Vou também abster-me de comentários
quanto aos governos amigos dos trabalhadores, porque se fizéssemos um ranking, seguramente teríamos muito que discutir sobre aquilo que aconteceu nos últimos 40 anos em Portugal. Muitas das perguntas que foram feitas pelos meus colegas de comissão, pelos outros senhores deputados, foram muito no quadro daquilo que é a 80 hoje e a circunstância em que estão os trabalhadores. Mas eu, como era o último a falar na primeira ronda, pelo menos gostava de fazer um conjunto de perguntas sobre a história que nos levou a esta circunstância. Até porque a sua intervenção inicial e as respostas que deu foram, em muitos casos, ou em todos os casos, diria mesmo, claras quanto à circunstância difícil que atravessa. Minha primeira pergunta é muito simples. No seu caso em particular, quantos anos de trabalho no Banif é que tem? 22 anos. 22 anos. Como é que acompanhou o trabalho das administrações dos últimos 3 anos? Sempre com muita atenção e empenho. Que avaliação faz, ou que fazem, sobre o processo que conduziu a que os planos de reestruturação, por uma razão ou por outra, não tivessem sido aprovados? Eu diria que eu compreendo a pergunta, mas eu gostaria de referir que não me parece que seja da competência da Comissão de Trabalhadores investigar e pronunciar-se e avaliar esse tema. No entanto, o que eu destacaria é que seria um momento imediatamente anterior à resolução em que, dos resultados apresentados, como eu referi na nossa exposição inicial, teríamos uma situação líquida de cerca de 600 milhões de euros de fundos próprios. E isso conseguiu-se alcançar pelo esforço destes trabalhadores ao longo dos últimos 3 anos, em que consecutivamente estiveram a trabalhar no âmbito de planos de reestruturação. Podemos afirmar com toda a segurança que, se não tivesse sido o empenho destes trabalhadores ao longo dos últimos anos, e refiro-me em concreto após o apoio do Estado concedido ao Banco, a situação teria sido bastante pior. Ficámos todos, foi com a sensação de missão inacabada. Era isto que eu gostaria de destacar. Não tenho dúvidas quanto ao profissionalismo e muito menos quanto ao empenho dos trabalhadores, e não é isso que está em causa. Bem pelo contrário. Eu gostava de lhe fazer outra pergunta. Os resultados de contas dos últimos anos apresentaram um conjunto de imparidades e de provisões e de resultados negativos muito para além daquilo que estava no plano de recapitalização inicial. Sentia no quadro dos trabalhadores preocupação quanto a esse facto? São temas que preocupam qualquer trabalhador. Portanto, preocupavam os trabalhadores. Isso era uma questão que então a Comissão de Trabalhadores do Banif, ou que no quadro daquilo que eram os seus relacionamentos dentro do banco, fossem questões que fossem levantadas pelos trabalhadores? A Comissão de Trabalhadores não existia no Banif. O Banif não tinha Comissão de Trabalhadores. Esta Comissão de Trabalhadores foi constituída na OITante. Mas à minha segunda parte da pergunta pode responder? Já agora, por favor, agradeço. Se dentro do seu quadro de relacionamentos dentro do Banif isso era uma questão comentada? Essas questões são sempre comentadas. Segundo, ou numa segunda dimensão, no que diz respeito aos acionistas, em particular os acionistas privados, Rentipar, o conjunto de trabalhadores tinha a noção de que eram vendidos produtos do grupo aos balcões do Banif? O conjunto de trabalhadores só tinha um enfoque, era o enfoque na maior eficiência possível
das operações, no atendimento, na qualidade do atendimento ao cliente e em tudo aquilo que pudesse representar ganhos para o acionista, para os trabalhadores e para os clientes. Muito obrigado. Uma pergunta específica. Conhece alguma orientação específica para venda de produtos do acionista? Orientações específicas dadas aos trabalhadores para vendas de produtos dos acionistas? Não é do conhecimento desta Comissão de Trabalhadores. Tinha ainda outra questão. Uma das questões que tem vindo a ser muito comentada e que passou pelos jornais nos últimos anos foi o cenário da possível liquidação do banco. Aliás, esse cenário voltou agora a ser bastante comentado a quanto da resolução. Qual foi o entendimento que ao longo dos últimos anos foi passado, ou foi passada, que entendimento havia sobre a relação da administração e do banco com o seu acionista-Estado e com a possibilidade do banco vir a ser liquidado? Eu volto a referir, as pessoas desta Comissão de Trabalhadores não estavam tão próximas do centro de decisão que, de facto, consigam expressar uma opinião rigorosa sobre o que está a referir. Compreenda, mas eu tinha que fazer a pergunta, tendo aqui um conjunto de trabalhadores que passou pelo BANIF. Queria ainda fazer-lhe uma pergunta objetiva. Uma das áreas que passou para a 80, sublinhou ainda há pouco na sua intervenção, foi a Legacy Unit. O que é que fazia a Legacy Unit no BANIF? A Legacy Unit era uma unidade que se criou no âmbito do plano de reestruturação e que pretendia gerir um conjunto de ativos e, portanto, e de clientes não core. E, portanto, que foi criada no sentido de alinhar a estratégia do banco com o que nos era solicitado pela DGCOM. Portanto, seria um alinhamento nesse sentido. Qual é a diferença entre o perímetro do Legacy Unit e o perímetro atual da 80, dos ativos com que ficou? Conhece? Posso estabelecer uma diferença fundamental. Portanto, todos os clientes do chamado mass market, portanto, transitaram para o Santander no âmbito da venda. E, portanto, no perímetro digamos, da Blue, permaneceram apenas os créditos, a carteira de crédito e a gestão de imóveis. Muito obrigado. E quanto ao passado, eu penso que eram as questões centrais que eu tinha para fazer. Quanto à situação atual, ainda há pouco na resposta, penso que a senhora deputada Mariana Mortágua falou de pressões da DGCOMP e do Banco de Portugal, em particular para a aceleração da venda de ativos. Esse é um aspecto que para nós é muito importante e eu gostaria que pudesse pontualizar e aprofundar este tema. Essas pressões são conhecidas da Comissão de Trabalhadores, em que dimensões e com que fins? De facto, a referência às pressões efetuadas pela DGCOM e pelo Banco de Portugal, eu diria mais, portanto, via Banco de Portugal, portanto, tiveram origem na informação que nos tem sido transmitida pela administração. Não temos qualquer informação adicional para além da que nos é transmitida pela administração. A administração diz que as pressões são em que sentido e para quê? Que as
pressões são no sentido de vender o mais rapidamente os ativos, no fundo é a empresa se desfazer o mais rapidamente dos ativos que tem, o que naturalmente nos preocupa que a acontecer aconteça antes de se ter encontrado uma solução para os trabalhadores, não é? Uma solução de futuro. Muito bem, mas isso contraria claramente os estatutos da própria Oitante. Contraria totalmente e tendo essa noção, portanto, nós fizemos questão de nos pronunciar sobre isso e de dar essa nota à administração. A administração, aquilo que lhe responde é que está a tentar cumprir os estatutos, a cumprir os estatutos da Oitante e que, portanto, essas pressões não são atendíveis. A administração não se refere nesses termos. A administração tem-nos transmitido que tem plena consciência dos estatutos, mas que, por outro lado, também se mantêm as pressões da DGCOM. Muito obrigado, Sr. Doutor. Queria ainda fazer uma pergunta. Há pouco dividiu, eu penso que ainda tenho algum tempo, Sr. Presidente, há pouco dividiu aproximadamente em 50% os trabalhadores da Oitante em tarefas de suporte àquilo que é a Operação do Santander, no fundo, no essencial, e os outros 50% na gestão de ativos, dos outros ativos. Isso significa aproximadamente quantos trabalhadores de cada lado? Destes 50%? Certo. Portanto, eu referi-me a cerca de metade. É para dar uma ordem de grandeza. O Santander tem vindo, é um número que em rigor, ao dia de hoje, até temos alguma dificuldade em identificar, porque o Santander tem vindo progressivamente a desligar fichas. O desligar fichas é abdicar de determinadas áreas, o serviço de algumas direções da Oitante. Se não for cerca de metade, será com certeza um terço. Mas pode-me dizer os valores aproximados em número de trabalhadores? Portanto... Próximo de mais. Sim. Obrigado. Portanto, estamos a falar de 400 trabalhadores no total, cerca de 400, serão 421 mais em concreto. Estaremos a falar seguramente no mínimo de 150 trabalhadores que estarão a prestar serviço para o Santander. No mínimo. Isto é no mínimo. Muito obrigado. Esse número eram 150 trabalhadores no mínimo a fazerem serviço para o Santander. Eu queria fazer uma última pergunta sobre a natureza dos ativos. Nós tivemos aqui o Dr. Vieira Monteiro, que disse basicamente que do conjunto de ativos que estavam na Oitante, para além daquilo que eram os serviços, evidentemente, de migração e de integração, o Santander não tinha interesse particular por nenhum daqueles ativos. E por isso eu gostava de lhe fazer uma pergunta. Dos seus colegas que estão a fazer a gestão de ativos, colegas, trabalhadores da Oitante, naturalmente é nesse sentido que lhe faço a pergunta, que estão a fazer a gestão de ativos, esses ativos são essencialmente fundos imobiliários e imobiliário. É estritamente disso que nós estamos a falar. Mais, obviamente, falou aqui do Banco Mais. Portanto, estamos a falar de ativos com esta natureza. Eu posso entender que a larga maioria deles são ou fundos imobiliários ou imobiliário. Pode. Portanto, para além disso, temos, como eu referi há pouco, sim, e as carteiras de crédito vencido. Esse conjunto que estava a ser vendido era exclusivamente carteiras de crédito. Esse que tinha um haircut tão violento. Sim, era exclusivamente carteira de crédito. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância e muito obrigado pelas respostas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos senhores deputados quer colocar ainda mais alguma questão. Verifico que não há inscrições. Portanto, creio que podemos dar por encerrada esta audição. Queria agradecer
aos membros da Comissão de Trabalhadores da Oitante que estiveram connosco, agradecer a vossa colaboração e lembrar que a nossa próxima audição será amanhã às 17h30. Vamos ouvir o Dr. Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI e da TV 24. Às 17h, após o plenário, mas creio que às 17h30 o plenário já estará terminado, porque se trata do agendamento legislativo, portanto, marcamos para as 17h30. Muito obrigado. Até amanhã.